Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário. Já sabe, né, gente? Tudo que vocês têm que fazer aí, nosso dever de casa diário para começar os nossos dias aqui no canal. E deixa joinha, recomenda esse vídeo, compartilha, se inscreva para chegar mais histórias aqui, pra gente não parar de contar as histórias de vocês aqui. Aliás, o e-mail está aí na sua telinha para mandar a história também, tá, gente? Tivemos uma história de comédia aqui semana passada, que foi muito boa. Tenho certeza que vocês gostaram muito. Gente, eu ri muito na história, que foi essa aqui, ó. Peraí. Nossa, a Alice, além dela escrever muito bem, ela matou a gente de rir. Então, vocês escrevam, gente, história sobrenatural, história de relacionamento, história de final feliz, conto de fadas. A história dali pra frente foi só pra trás. Gente, sério, olha, se você não viu, vá ver, porque você vai morrer de rir também. Bom, vamos lá. A história de hoje, né? Dani, me chamo Alice, tenho 38 anos, sou casada em um casal de filhos. Resolvi escrever minha história de vida para o canal. Gosto muito de você, do conteúdo. Passei muitas coisas ruins na minha vida e tenho vivido coisas boas também tenho vivido coisas boas. Então gostaria muito de compartilhar com vocês. A minha vida é cheia de altos e baixos, cheia de erros e acertos, mas hoje eu vivo uma vida tranquila e em paz. Amiga, que vida que não é cheia de acertos e erros, né? Dani, eu nasci numa família humilde. A minha primeira casa foi um barraco de madeira numa comunidade muito humilde, onde os políticos só se preocupavam com ela em época de eleições. A minha casa vivia pingando água em dias de chuva porque faltava dinheiro para minha avó consertar o telhado. Eu nasci quando minha mãe tinha 17 anos. Depois, meu pai, ele soube da gravidez da minha mãe, ele simplesmente sumiu da comunidade que a minha mãe morava e nunca mais apareceu. A minha avó, ela criou a minha mãe e mais 3 filhos praticamente sozinha, pois o meu avô, ele foi assassinado quando meu tio, filho mais velho da minha avó, tinha apenas 11 anos de idade. A minha mãe, ela era caçula de 3 irmãos. A minha avó trabalhava fazendo feira, mas ela não tinha a própria barraca. Ela trabalhava como empregada em uma barraca, e nessa barraca ela fazia de tudo, montava e desmontava, e também vendia verduras e frutas. Ganhava um valor irrisório, mas pelo menos não faltava comida pra gente. Como a minha avó era uma pessoa muito querida entre os feirantes, ela recebia vários tipos de doação. Por causa dessa ajuda que ela recebia, a gente sempre tinha frutas e verduras em casa. Nos dias que a minha avó não tinha nenhuma feira para trabalhar, ela fazia faxina ou lavava roupa para fora. Minha avó sempre foi uma pessoa bem trabalhadora. Ela fazia de tudo para que não faltasse nada para minha mãe e para os filhos dela. Dani, desde muito cedo eu aprendi a conviver com a ausência do meu pai e também com a ausência de carinho da minha mãe. Sempre que eu perguntava por elas sobre o meu pai, ela dizia que meu pai tinha abandonado e ainda completava dizendo que se ela soubesse que ela iria passar por tanta dificuldade comigo, ela teria me tirado e eu não teria nascido. Isso me dá uma raiva, gente, falar isso para um filho. Não quisesse engravidar, tomasse remédio, usasse camisinha. Agora, engravida, não faz nada, engravida e fala aí da criança. Então, né, era isso aí que ela ouvia. Bom, eu comecei a ouvir isso da boca da minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade. A minha avó, quando ouvia minha mãe falando essas coisas, repreendia minha mãe. Além de ouvir esses absurdos da minha mãe, ela descontava de mim toda a raiva que ela tinha da vida. Muitas vezes ela me batia sem nenhum tipo de motivo, principalmente quando minha avó estava trabalhando. Eu tinha muito medo de ficar sozinha com a minha mãe e eu sabia que a qualquer hora eu podia apanhar. Por sorte, eu encontrava algum conforto com o carinho que a minha avó me dava. Porque se fosse pela minha mãe, eu acho que naquela época ela teria até me colocado para adoção. Ela não demonstrava nenhum sinal de afeto comigo,
muito pelo contrário, ela demonstrava ter ódio de mim. Desde cedo, isso já mexia bastante comigo. Muitas vezes eu queria dar um carinho à minha mãe e ela era agressiva, dizia pra mim que ela não gostava de carinho. Dani, minha avó e a minha mãe brigavam muito, não só por causa da forma que a minha mãe me tratava, mas também porque a minha mãe não gostava de trabalhar. Então, por esse motivo, ela não parava em nenhum emprego. Só que a minha mãe falou para minha avó que ela tinha arrumado um trabalho numa padaria que funcionava 24 horas. Então, nessa época, eu tinha uma irmã de 13 anos. Nós morávamos num conjunto habitacional que a minha avó tinha feito inscrição do governo e foi contemplada pagando um valor mínimo ali de prestação. Nessa época, já não passava mais tantas dificuldades, igual antes, né? Porque um dos meus tios, ele já tinha seu próprio negócio, então ele ajudava a minha avó ali financeiramente. O outro tinha virado policial e também ajudava a minha avó. Só que eles não concordavam da minha mãe não trabalhar e a minha avó ficar sustentando ela. Então, esse era um motivo de muita briga lá em casa com minha mãe, minha avó, meus tios. Minha mãe era acomodada. Além dela não trabalhar, ela não ajudava em nada. Minha avó chegava exausta em casa e ainda tinha que arrumar as coisas. Quando a minha mãe começou a trabalhar nesta suposta padaria, a minha avó ela ficou feliz, porque a minha mãe parecia estar comprometida com o trabalho. Minha mãe também começou a ajudar financeiramente em casa. Nessa época, minha mãe começou a mudar o comportamento comigo. Começou a ficar até mais próxima de mim. Inclusive, me presenteando algumas vezes com dinheiro e com roupa. Eu me lembro que nessa época, sempre que meu tio chegava lá, a minha avó comentava com meu tio que até que enfim minha mãe estava tendo responsabilidade com o trabalho. Ela parecia estar muito orgulhosa da minha mãe. Só que depois de um tempo que minha mãe estava nessa suposta padaria, a minha avó descobriu toda a verdade. Meu tio nunca engoliu a história da minha mãe estar trabalhando numa padaria 24 horas de madrugada. Um dia à noite ele resolveu ir nessa padaria para ver como era o trabalho da minha mãe. Ele chegou na padaria e não viu minha mãe. E lá ele perguntou a um funcionário se minha mãe estava lá. E meu tio falou um nome. O funcionário disse que não tinha ninguém com esse nome lá. E que ele desconhecia que ela já tinha trabalhado lá. Mas o pior, Dani, ainda estava por vir. Quando meu tio saiu da padaria, passou de carro em um ponto de prostituição. E para o espanto dele, minha mãe estava lá acompanhada de travestis e outras mulheres e de alguns noias. Ele então parou o carro, obrigou minha mãe a entrar e levou minha mãe para casa. Como meu tio, ele tinha a chave da casa da minha avó, chegou de madrugada com a minha mãe, os dois batendo boca. No meio do tumulto dos dois, minha avó acordou, eu e minha avó, e quando eu fui sair do quarto, meu tio mandou eu entrar e voltar para o quarto. E lá de dentro do quarto que eu dormia com a minha avó, eu conseguia ouvir tudo. Meu tio contou para minha avó, e falando aos gritos que minha mãe era uma mentirosa vagabunda. Que ela estava mentindo e que ela não estava trabalhando em padaria porra nenhuma. Que ela tinha pego ela num ponto de prostituição e de vendas de drogas, que ficava perto dessa padaria. E que era para minha avó levar minha mãe num posto de saúde para ver se ela não tinha pego nenhuma doença. Porque nesse ponto de prostituição, gente, só dava pessoas da pior qualidade. Os clientes lá eram todos traficantes, noias. Quando meu tio disse isso, a minha avó começou a dizer que estava passando mal. Eu não aguentei sair do quarto. Meu tio novamente mandou eu entrar. Eu disse que eu já tinha ouvido tudo e que ele não precisava me esconder mais nada. Eu estava ali para ajudar minha avó, já que eu ouvi ela falando que estava passando mal. Eu estava preocupada com ela. A minha mãe, ela ainda tentou falar comigo, mas eu disse que eu não queria ouvir nada. Eu estava com vergonha de ter uma mãe daquela. Meu tio falou que era para eu ter vergonha mesmo, porque minha mãe não prestava. Depois que meu tio falou isso, eu dei um remédio de pressão à minha avó e levei ela para o nosso quarto. Minha avó se deitou com lágrimas escorrendo nos olhos. Ela estava triste e decepcionada com o que ela tinha acabado de descobrir. No outro dia, quando acordamos de manhã, minha mãe não estava em casa. Tinha um bilhete dizendo que ela tinha ido embora. Que não era para ninguém se preocupar e nem ir atrás dela, porque ela queria viver a vida dela sem ninguém ficar enchendo a paciência dela. Disse que ninguém tinha nada a ver com a vida dela
E Dani, ela realmente sumiu por meses. Não dava notícias a ninguém. Minha avó, nesse período, chorava todo dia. Ela já não tinha mais esperanças da minha mãe aparecer. Mas, depois de um tempo, minha mãe apareceu, mas dias depois sumiu novamente e a vida dela foi assim. Depois que aconteceu isso na minha vida, eu fiquei muito decepcionada com a minha mãe. Eu achava que ela tinha tomado um rumo na vida dela, mas eu estava completamente enganada. Eu comecei então a ficar uma menina revoltada com a vida, sem pai, sem mãe. Comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Comecei a andar com o pessoal barra pesada e comecei a beber e usar drogas quase todos os dias, inclusive drogas pesadas. Meu tio por inúmeras vezes tentou me convencer a minha avó a me expulsar de casa. Ele inclusive ameaçava me bater, mandar alguém me dar uma surra, né? Porque eu estava dando muito trabalho para minha avó. E minha avó, ela nunca desistiu de mim. Só que mesmo ela não desistindo de mim, as besteiras que eu fazia ficavam cada vez piores. Inclusive, eu já tinha até largado a escola. Nem me importava mais com nada. Eu achava que minha vida era uma vida de merda. E muitas vezes eu pensava que a minha mãe costumava falar pra mim na infância que realmente era melhor se eu tivesse não nascido. Assim eu não teria sofrido tantas decepções na vida. Mas pra mim fazia sentido. A única coisa que eu ainda gostava era de me drogar e ficar andando com más companhias. Dani, quando eu estava com 17 anos, um dos meus amigos barra pesada que eu andava me chamou para participar de um assalto num posto de gasolina. Ah, meu Deus. Daqui pra frente foi só pra trás, né? Como eu achava que eu não tinha nada a perder, acabei aceitando. Ele tinha me convencido que seria rápido. Ele tinha feito isso várias vezes e nunca tinha caído. Que a grana que a gente ganhasse, a gente ia gastar em drogas. Inclusive, ele já tinha até um plano de fuga. Disse que quando a gente saísse do posto, a gente ia direto para uma biqueira, pegava a droga e depois se trancava num motel e ficava usando até o dinheiro acabar. Como eu vivia fissurada para usar drogas, eu aceitei. Só que nesse dia deu tudo errado. Assim que ele desceu do carro e anunciou o assalto, o segurança apontou uma arma para o meu amigo, né? E mandou meu amigo jogar a arma no chão. Como esse meu amigo não jogou, o segurança deu um tiro no ombro dele e ele caiu no chão. Eu então desci do carro, tentei correr, mas um frentista me perseguiu e conseguiu me pegar a menos de 200 metros do posto. Me levou de volta para o posto e pouco tempo depois a polícia chegou e me apreendeu. Fui para a delegacia. Antes mesmo da minha avó chegar, eles me levaram para uma instituição de menores. Lá, gente, eu vi o inferno que existe na Terra. O local era imundo, calorento, assustador. As internas lá eram divididas em grupo e quem não obedecia às regras dos chefes de cada grupo sofria muito agressões e muita pressão psicológica. Principalmente as novatas. E comigo não era diferente. Sofri inúmeras agressões e outras internas nas primeiras semanas, das primeiras semanas que ela estava lá. Eu não conseguia dormir à noite porque eu tinha medo delas quererem me matar. Eu vivia sob ameaça. Eu tinha que chorar escondido, porque até chorar era proibido. E eu aprendi isso tudo da pior forma possível. Alguns dias depois que eu fui apreendida, eu comecei a chorar durante a madrugada. Eu estava apavorada com tudo que eu estava vivendo. E meu choro acordou a chefe da cela que eu estava. Ela então acordou mais 2 internas e me deram uma surra dentro da cela. Antes delas começarem a me bater, tamparam minha boca com uma camisa e começaram a me bater. Quando pararam, uma das internas me disse que se eu deletasse para os agentes quem foi, algum familiar meu seria espancado. Elas me matariam em qualquer lugar que eu tivesse também e arrancariam a minha língua. Por medo disso, não falei nada. Passei dias mancando e sem sequer ser medicada. Eu não podia contar sobre a agressão. Se eu contasse, realmente seria pior. Quando completei 18 anos, fui liberada desse inferno. Só que eu já saí do inferno praticamente para outro. Voltei para casa da minha avó. Eu era tratada como uma marginal. Meu tio exigiu que minha avó ela não me aceitasse lá dentro. Inclusive, ele falou com a minha avó que se eu ficasse lá na casa dela, ele ia parar de ajudar a minha avó com as despesas. Mesmo assim, minha avó insistiu em ficar comigo.
Só que eu não conseguia largar as drogas de imediato. Então eu comecei a usar com frequência. Minha avó então me disse que se eu não mudasse, ela não teria condições de eu ficar lá dentro. Ela estava adoecendo com as coisas erradas que eu fazia. Eu não tinha voltado a roubar, mas eu continuava a me drogar com frequência. Muitas vezes eu chegava em casa alucinada, com paranoia, achando que alguém estava me perseguindo. Eu saí da cadeia, gente, com essa mania de perseguição. E sempre que eu usava drogas, eu ficava transtornada. Eu corria para casa com medo de que acontecesse algo comigo. Só que minha avó, ela ficava com medo de mim quando eu estava daquele jeito. Então ela começou a dizer que se eu continuasse daquele jeito, ela não ia me querer na casa dela. Por mais que ela me amasse, ela ia ter que me botar para fora. Só que ao invés de eu mudar, acabei seguindo o caminho da minha mãe e também entrei para prostituição. Gente, sério, se isso não é karma, eu não sei o que é karma, não. É um ciclo vicioso que eu fico chocada com as histórias aqui. Todas as meninas que não queriam ser igual a mãe, elas ficam igual a mãe. Meu Deus do céu. Bom, só que ao invés de mudar, eu acabei seguindo o caminho da minha mãe, entrei na prostituição e comecei a trabalhar na casa de uma cafetina que dava alojamento e alimentação. A gente tinha que dividir o valor dos programas com ela. Nesse lugar, ela também cobrava os clientes pelo quarto e se o cliente levasse a gente para um motel, ele pagava mais para tirar a gente da casa. Eu então comecei essa jornada na minha vida. Nunca fui uma pessoa que gostou de sexo. Para mim era um sacrifício ter que transar. 3, 4 vezes por dia, com homens diferentes. Homens às vezes ignorantes que queriam aproveitar cada centavo que estavam pagando. Mas o que importava para mim era que eu estava ganhando dinheiro. E esse dinheiro, além de me ajudar em muitas coisas, ele também ajudava a sustentar meu vício. Nesse período de mais de um ano que eu fiquei trabalhando com a cafetina, eu saí da casa da minha avó. Não tinha mais clima para eu morar lá. Meu tio chegou a me ameaçar, falando que se eu não sumisse, ele ia sumir comigo. Dani, conheci um cliente que ele me contratava só para ir usar drogas com ele no motel. Ele não tocava em mim. Para mim, esse cliente era o meu predileto. O problema é que ele ficava muito, mas muito louco mesmo quando ele usava. Um desses programas, ele estava tão surtado que ele me acusou de ter roubado o dinheiro da carteira dele. E por mais que eu falasse que eu não tinha roubado, ele não acreditava. E num desses surtos, ele me deu um soco na boca. Quebrou meu dente. E depois começou a chutar minhas costelas e meus peitos. Eu senti tanta dor nessa agressão que eu cheguei a desmaiar. Quando eu recuperei meus sentidos, esse homem tinha ido embora do motel e me deixado lá com a boca toda ensanguentada e toda arrebentada. Liguei para a portaria pedir socorro. Quando a menina que chegou lá, no quarto com segurança, me viram, chamaram uma ambulância. Me levaram para o hospital. E lá foi constatado que eu tinha fraturado 2 costelas e quebrado um dente. Dani, dentro do hospital eu fiz uma promessa. Eu falei que eu ia mudar de vida. Que eu iria procurar uma igreja, eu ia me acertar com Deus. Eu sabia que a vida que eu estava levando eu ia morrer. E lá mesmo no hospital liguei para minha avó e contei tudo o que tinha acontecido. Contra a vontade de todos, minha avó foi lá me buscar e me levou para a casa dela. Na casa dela eu tive uma conversa séria com ela. Eu disse que eu estava muito envergonhada e muito arrependida da vida que eu estava levando. Eu queria muito mudar de vida e pedir perdão a ela, a Deus, por tudo que eu tinha feito. E assim, eu me recuperei da fratura da costela, coloquei uma prótese no dente e fui numa igreja com uma vizinha da minha avó. Era uma crente que sempre orava por mim. Durante o louvor, as lágrimas derramaram dos meus olhos. E nesse mesmo dia eu pedi perdão a Deus e depois desse dia eu comecei a ir com ela na igreja e realmente Deus fez um milagre na minha vida. Eu consegui parar de usar drogas e nunca mais voltei. Também larguei a prostituição. Fui libertada dessa vida amaldiçoada que eu levava. Meses depois que eu estava firme na igreja, conheci Romeu. Ele era comprometido com a igreja, os pais eram bastante influentes. Inclusive, assim que eu comecei a frequentar a igreja, os pais dele me acolheram muito bem. Mas, quando eu e Romeu começamos a ficar próximos, os pais dele começaram a se afastar de mim. E quando eu e Romeu começamos a namorar, a mãe dele falou na minha cara que ela não queria que eu me envolvesse com o filho dela por causa do meu passado. Que por mais que ela acreditasse na minha recuperação, eu não era mulher para ele. Pediu para eu me afastar dele e eu acabei me afastando. Mas, a princípio, sem falar para ele o motivo. Mas Romeu, ele não desistiu de mim.
E de tanto ele me procurar, insistir em saber o que estava acontecendo, eu falei a verdade. Eu disse que eu não queria problemas para a vida dele. Mas ele disse para mim uma coisa que eu jamais vou esquecer. Ele disse que se Deus já tinha me perdoado, quem era ele para não me perdoar? E a gente reatou o namoro. Mesmo assim, nosso relacionamento continuou sofrendo muito preconceito. Durante um bom tempo do nosso namoro, fomos o assunto preferido dos crentes preconceituosos e fofoqueiros que tinham lá na igreja. Até que eu e Romeu decidimos mudar de igreja e fomos para uma igreja que ninguém nos conhecia. A mãe dele continuava contra o namoro. Mesmo com a reprovação dela, ficamos noivos, casamos. E só depois de muito tempo a mãe dele começou a me aceitar. Só que mesmo assim o relacionamento com ela ainda não era bom. Eu sei que ela me aceita porque ela é obrigada, mas ela nunca engoliu e nunca aceitou o filho ser casado com uma ex-prostituta e drogada. Dani, o Romeu é a pessoa mais pura, mais íntegra e mais respeitosa que eu conheço. Ele nunca jogou na minha cara o meu passado, e hoje tudo que eu sou devo a ele. Romeu, ele me deu muito apoio, muita força. Depois que eu terminei meu 2º grau, ele conseguiu fazer com que eu acreditasse ainda mais em mim. E eu fui fazer minha faculdade. Ele insistiu nos meus estudos, mesmo com tanta dificuldade financeira que a gente passava naquela época. Eu nunca decepcionei Romeu. Hoje eu sou formada em serviço social. Trabalho na prefeitura da minha cidade. Tô até arrepiada. Uma subsecretaria que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Sou muito feliz ao lado dele e do nosso casal de filhos. Depois da minha libertação, minha família foi meu maior presente. Deus fez a obra tão perfeita que minha vida, apesar de tudo que eu passei, eu não fico mais me julgando e me martirizando por tudo que eu fiz. Meus filhos, eles não sabem meu passado. Por isso eu prefiro manter anonimato. Mas quando eles estiverem maior, eu penso que conversar com eles. Eu jamais vou aceitar que eles saibam tudo da boca dos outros. Infelizmente, alguns anos atrás, eu perdi minha mãe sem conseguir tirar ela da vida que ela levava. Depois eu me converti e tentei me aproximar dela, mas minha mãe já estava totalmente entregue ao álcool e às drogas. Eu tentei ajudá-la de diversas formas, mas ela não quis ajuda. Quando uma pessoa que está nessa vida não quer ser ajudada, não procura ter uma comunhão com Deus, ela acaba se perdendo de uma forma definitiva. Ano passado eu tive minha pior perda, foi a minha amada avó. Ela já estava bem debilitada depois de um derrame que ela teve. Minha avó finalmente descansou, já que ela sofreu muito em cima de uma cama. Dani, a minha grande alegria é que a minha avó teve a oportunidade de acompanhar o milagre que Deus fez na minha vida. E eu pude retribuir a ela todo o amor e carinho e zelo que ela fez por mim. Ai, gente, que história assim de... Aí ela falou, essa é a minha história, né? Nem li o final porque eu fiquei tão emocionada. Que história de... Ai, como que eu vou falar? Milagres, né? Deus é o Deus dos milagres mesmo. Gente, não tem nada nessa vida que a gente não queira, que a gente não consiga. Porque se tá no nosso coração, a gente vai conseguir. Então, até essa questão de drogas, álcool, quando a gente quer, a gente consegue sair disso, né? Então, assim, eu fico muito feliz, Alice. É muito triste saber que a sua avó passou por tantas coisas, né? Com você, com a sua mãe. Porque, querendo ou não, né, gente? Isso traz uma infelicidade, assim, pra toda a família, tá? Mas, Alice, eu fico muito feliz mesmo que a sua avó também tenha conseguido ver tudo que você também fez pela sua vida, né? Porque é o que eu falo, Deus tem que estar dentro da gente, né? A gente acreditar num propósito. Então, eu acredito que você acreditou, você fez isso por você, você se restabeleceu, você fez uma faculdade, hoje você é formada. Então, assim, que maravilha que você quis e você conseguiu sair disso. Eu, né, tem a história do meu irmão aqui no canal, vocês viram também a mudança que Deus fez na vida dele quando ele foi procurar a Deus. E se hoje você tá me vendo aí, você tem um filho, alguém com problema de drogas, bebida, olha, eu vou falar pra vocês que não é fácil conviver com isso, porque pra mim não foi fácil conviver com meu irmão. Mas a gente pode acreditar que isso pode passar.
Eu vi a mudança que Deus fez na minha vida, a mudança que Deus fez na vida da Alice, a mudança que Deus fez em outras vidas que passaram aqui no canal. Então, gente, se a pessoa quer, ela vai conseguir. Só que a pessoa tem que querer, não é a gente que tem que querer, infelizmente, porque quanto eu queria que meu irmão saísse daquela vida naquela época, quanto a minha mãe também quis que meu irmão saísse daquela vida, né? Meu pai, graças a Deus, ele nem viu isso, porque ele já era falecido, porque eu acho que meu pai não ia nem aguentar ver meu irmão... Também não sei se meu irmão tivesse entraria naquela vida com meu pai vivo, mas... Meu pai também não aguentaria, com certeza. Então, a gente quer muito que a pessoa saia, mas tem que ter a capacidade daquela pessoa querer sair. Toda mudança de vida, a gente tem que querer. Não é só droga, prostituição, é de tudo. Se a gente quer mudar a nossa vida, a mudança tem que começar pela gente. Não tem mais de onde vir. Eu posso assim, nossa senhora, eu queria tanto, tanto, tanto que isso acontecesse com fulano. Mas se fulano não mudar, nada muda. Então, parabéns, Alice, pela mudança que você fez na sua vida, tá? Parabéns, Romeu, também, por ter acreditado e ficado do seu lado. Eu sei que é muito difícil, eu entendo perfeitamente os pais de Romeu, tá? Mas, feliz por vocês de terem, né? De terem superado tudo isso. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. E deixa comentário aí.